Bom, gente, vamos lá então, né? Partindo aí para a nossa segunda parte da nossa aula. Então, na primeira parte, nós vimos, né, a teoria justamente a respeito da intertextualidade, e agora vamos passar aí para a prática, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos e também vou fazer um exercício com vocês que, inclusive, caiu no Enem, ok? Então, eu trouxe aí para vocês um texto original. Ou vocês podem chamar de texto base também, ou primeiro texto, e assim por diante, que é aquele texto que vai servir de inspiração para uma outra pessoa, né, trazer aí para gente uma outra obra e assim por diante. Então eu trouxe um poema que eu acredito que vocês já conheçam, né, porque a partir desse poema aqui, nossa, surgem aí várias paródias, principalmente em aula de matemática, biologia, química e assim por diante, que é a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, ok? Poeta e romântico, da primeira fase romântica da nossa literatura. Bom, o que estava acontecendo? Vamos entender o contexto, tá? Primeiro, eu não trouxe o poema inteiro, o poema ele é gigantesco, quer dizer, não é tão gigantesco assim, olha a hipérbole aí, né? Olha o exagero, não é tão gigantesco, mas enfim, trouxe aí para vocês só um trechinho. Esse poema, ele justamente conta a respeito, né? O Gonçalves Dias escreveu quando ele estava em Portugal. Ele estava estudando em Portugal e aí ele ficou com um sentimento, enfim, de saudade, né? Então, característica aí do nosso romantismo, uma melancolia, uma saudade e assim por diante. E ele resolveu justamente escrever um poema que tratasse e que falasse a respeito disso, dessa saudade que ele estava do Brasil, ok? Então a gente tem aí, né, Canção do Exílio. Esse exílio, né, se exiliar significa justamente quando você sai do seu país de origem por algum motivo. Às vezes você é obrigado, né, como por exemplo aconteceu na nossa ditadura, por questões políticas, algumas pessoas precisam ser exiladas, ou às vezes você sai simplesmente porque você quer sair, vai viajar, enfim, então você está se exilando daquele seu país de origem, ok? Então ele começa o seguinte, falando, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves, desculpa, que aqui gorgojeiam, não gorgojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, ele está justamente falando a respeito aí do Brasil. Ele, ao longo desse poema, ele vai comparar o Brasil com Portugal, que é o país, no caso, em que ele está. Perceba que a gente tem, inclusive, uma intertextualidade com o hino nacional, né? Naquela parte ali da segunda estrofe, o terceiro verso. Nossos bosques têm mais vida. Então, perceba, o hino nacional, certo? Está conversando com essa canção do exílio. Eles pegaram um trechinho, pegaram um verso e colocaram aí, então, no nosso hino nacional. Mas, além disso, do hino nacional, a gente tem outros, né? Outros exemplos aí de intertextualidade com essa canção do exílio. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? O primeiro de todos é um poema do Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista, tá bom? Então, ele justamente vai escrever um poema, coloquei para vocês novamente só um trechinho, não tá o poema inteiro, em que ele, né, classifica, coloca como título aí Europa, França e Bahia. Então, ele vai falar o seguinte: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, perceba, ele está justamente falando que ele se esqueceu do Brasil, ele se esqueceu da terra dele, ele se esqueceu das características da terra dele, né? Então, ele foi conhecer outros países, conheceu outras realidades e acabou, de certa forma, né, se esquecendo do Brasil, do seu país natal. Então, perceba que aí ele tem, tipo, um momento, né, que ele quer lembrar do Brasil. E aí ele fala, minha boca procura a canção do exílio. Perceba, a canção do exílio está justamente conversando com aquele poema que a gente acabou de ler. Então, Drummond está falando o seguinte, a minha boca, eu não lembro muito bem como era a canção do exílio, mas eu vou procurar, eu vou ver se eu lembro essa canção. Por que que ele quer lembrar? Porque ele quer lembrar do Brasil, né? Porque ele está provavelmente com saudade do Brasil ou algo assim do tipo. E aí ele se questiona, como era a mesma canção do exílio, ou seja, ele esqueceu, né? Ele acabou esquecendo tanto da canção, quanto também a gente pode interpretar como as características do Brasil. E aí, por fim, ele revela para a gente, né, que ele está esquecido, de fato, que ele esqueceu da terra dele, que ele não lembra mais das características do Brasil, do que é ser brasileiro, e assim por diante. E aí ele menciona novamente, né,
Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, aí ele lembra do poema, então perceba, e ele faz essa conversa, essa intertextualidade com aquele texto original. Então, perceba, né? O poema do Gonçalves Dias serviu de inspiração, está conversando, está articulado com esse poema aqui do Drummond, certo? Vou mostrar outro exemplo que esse poema aqui do Gonçalves Dias serviu como inspiração aí para uma intertextualidade. Então, a gente tem esse outro poema aí, que ele ficou, inclusive, né, bem famoso, vamos dizer assim, que foi o seguinte: aconteceu numa escola pública lá no Rio de Janeiro, na favela da Penha, ok? Então, um concurso de poesias, e aí o campeão foi justamente esse menino aqui, que ele resolveu escrever esse poema falando sobre a terra dele, que no caso é a favela da Penha. E perceba que ele vai usar as características, ele vai utilizar aí o título daquele primeiro texto que a gente leu. Então, esse texto aqui, ele é extremamente interessante. Vou fazer a leitura com vocês para a gente perceber a intertextualidade. Então, Canção do Exílio. Minha terra é a Penha, o medo mora aqui. Todo dia chega a notícia que morreu mais um ali. Nossas casas perfuradas pelas balas que atingiu, corações cheios de medo do polícia que surgiu. Se cismarem sair à noite, já não posso mais, pelo risco de morrer e não voltar para os meus pais. Minha terra tem horrores que não encontro em outro lugar. A falta de segurança é tão grande que mal posso relaxar. Não permita a Deus que eu morra antes de sair deste lugar. Me leve para um lugar tranquilo onde canta o sabiá. Então, perceba, ele está falando da terra dele, que no caso é o complexo aí da Penha, e ele utilizou como inspiração justamente a Canção do Exílio que nós fizemos a leitura, né? Então, perceba, o título é o mesmo. Quando ele fala, né, minha terra é a Penha, o texto original que nós lemos também começa dessa forma e assim por diante. Além disso, no texto original, que não está nos slides que eu trouxe para vocês, como é que termina, né? O autor, o Gonçalves Dias, termina pedindo para Deus que ele não morra sem antes voltar para o Brasil. E perceba que, né, inclusive esse trecho está aqui nesse poema, aqui nessa intertextualidade que esse aluno fez para a gente, né? Então, ele usa exatamente o mesmo termo, o mesmo verso. Não permita Deus que eu morra. E é exatamente o que tem no texto original. Então, perceba, um texto está conversando com o outro, está articulando. Então, perceba que, né? Vamos pensar, deixa eu voltar aqui. Talvez nesse exemplo, se você não souber o que é a Canção do Exílio, pode ser que você não consiga interpretar esse fragmento. É necessário, vamos dizer assim, que você saiba o que é a Canção do Exílio para você justamente conseguir compreender o que o autor está falando, a mensagem que ele quer passar. Agora que no caso, eu acredito que caso você não saiba o que é a Canção do Exílio, né, não vai modificar, vamos dizer assim, a sua interpretação acerca do poema. Perceba, não vai ficar uma interpretação tão rica assim. Porque você conhecendo o poema como um todo, você começa, né, a comparar um com o outro. Mas aqui nesse caso, se você não souber o que é a Canção do Exílio, não vai comprometer de forma alguma a sua interpretação a respeito aí desse poema. Certo? Tranquilo? Agora vamos aí para os exercícios, né? Então, como eu coloquei para vocês, exercício do Enem de 2003. Tem essa imagem, que é uma imagem aí do modernismo, né? Uma imagem famosa, um quadro famoso aí do Brasil, que está justamente mostrando, né? Vamos analisar o fundo, fábricas, né? Fábricas aí que estão ativas, né? E tudo mais, prédios também no fundo, então no segundo plano, e aqui no primeiro plano a gente já vê várias pessoas, né? Vários funcionários, pessoas, né? Vamos pensar aí na fisionomia, que em sua maioria as pessoas estão cansadas, né? A gente consegue perceber isso daí. Pessoas que estão exaustas, olhem aí a fisionomia das pessoas, né? As pessoas estão juntas, estão muito agarradas, está rolando aí uma aglomeração aí no caso, né? Então, a gente consegue compreender até essa questão mesmo de que são funcionários, né? De que são trabalhadores. Então, por isso as pessoas estão cansadas. Então, é um quadro, é uma obra que denuncia principalmente essas profissões que são análogas, muitas vezes, à escravidão,
né? Então, perceba, pessoas exaustas, muita produtividade, percebam as fábricas ali no fundo, os prédios também, né, dando a entender que está numa cidade muito desenvolvida. Perceba também as diferenças características que essas pessoas têm. Então, alguns têm o tom da pele mais claro, outros com um tom de pele mais escuro, o cabelo também diferente e assim por diante. Só que perceba que o que une essas pessoas, apesar da diferença, é o cansaço, é a fisionomia. O que essas pessoas têm, né, de parecido, que é justamente o que passa essa mensagem para a gente, é isso. É o cansaço, esse olhar, né, um olhar fundo, um olhar distante de quem está falando alguma coisa para a gente e assim por diante, certo? Então, na questão, a gente tinha essa imagem, logo em seguida, a gente tinha esse texto aí, né, um texto relativamente curto, que é de uma crítica artística, ok? Então, a Nádia aí, ela está justamente tecendo um comentário a respeito dessa obra. Então, tudo isso era numa única questão, a fotinho e o comentário também. Então, seguinte, né? Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadorias que se acumula pelo quadro afora. Então, perceba, né, que essa autora, ela teceu aí pra gente uma análise, né? Ela fez aí uma crítica a respeito do que diz esse quadro, que é justamente o que a gente comentou, né, há alguns minutos aí. E aí a questão era o seguinte: o texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em... Então, é o seguinte, o texto, né, traz ali pra gente qual é a temática do quadro. Qual dos trechos aqui, qual dessas alternativas da A até a E, também conversam com esse texto e com esse quadro? Então, perceba, né, que a gente justamente precisa achar aí a intertextualidade. Então, qual desses trechos se encaixa perfeitamente, conversa, está articulado, ok? Com aquele quadro da Tarsila do Amaral ou com aquele texto que está comentando e falando sobre isso, certo? Então, a gente tem aí a alternativa A, Vinícius de Moraes. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Então, de uma certa forma, o Vinícius de Moraes, ele está falando para a gente sobre mulheres, né? Mulheres aí, né, que se encontram, às vezes, numa condição de cega, né, de serem cegas, enfim. Então, ele foca na questão da mulher. Perceba que essa questão da mulher não é a temática do quadro e nem do texto, porque a gente não tem só a presença da figura feminina, a gente tem também a imagem e a presença da figura masculina. Então, esse exercício, ele não poderia... Esse exercício não, desculpa, essa alternativa, ela não poderia ser correta. Agora, vamos aí para a alternativa B, né? João Cabral de Melo Neto. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Então, João Cabral está falando o seguinte para a gente: nós somos todos iguais, né? A gente tem uma coisa que é igual. O que é que a gente tem igual? O trabalho, o abrandar essas pedras, o cuidar dessas pedras, o trabalho com as pedras. E, além disso, que a gente fica suando muito em cima do nosso trabalho. Então, essa alternativa, né, tá falando de trabalho, que é todo mundo muito igual e assim por diante, pode ser uma das alternativas aí correta. Então, vamos separar aí a alternativa B. Indo aí para C, Ferreira Goulart, né? O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Então, ele está basicamente falando a respeito do funcionário público, né? Que não cabe num determinado poema, não cabe naquilo que ele está falando, porque ele recebe mal. Perceba o seguinte, que essa poderia ser a alternativa certa, né? A alternativa C, porque está falando sobre um trabalhador que recebe mal, que tem a vida fechada em arquivos e assim por diante. Só que perceba que esses funcionários, esses trabalhadores que estão na obra, não necessariamente eles são funcionários públicos, ok? Então, tem uma diferença entre alguém que é um funcionário público
né? Funcionarismo público aí, o processo seletivo, enfim, tudo é diferente de quem não é funcionário público. Então, perceba que poderia ser a C, só que essa palavrinha funcionário público justamente mostra pra gente que a C não é a alternativa correta. Indo aí para D, temos Fernando Pessoa, poeta modernista português. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, esse trecho, né, esse poema aí, um trecho do poema chamado Tabacaria, do Pessoa, ele justamente está falando sobre alguém que não está satisfeito, que está desiludido com a vida, então poderia ser essa alternativa, né? Lembra dos olhares distantes e tudo mais. Só que essa pessoa que está falando com a gente tem todos os sonhos do mundo. É uma pessoa sonhadora, uma pessoa que tem esperança. Bom, naquele quadro, né, não parece, pelo menos, que as pessoas elas têm esperança, né? Não parece que elas têm sonhos. Então, essa alternativa D aí, até a primeira parte, né, do não posso querer ser nada, até poderia ser a alternativa correta. Mas sobre sonhos, né, o quadro não está falando sobre sonhos. Então, a gente já pode eliminar essa D aí. E indo aí para a E, temos o Drummond, que fala o seguinte: os inocentes do Leblon não viram um navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Bom, isso daí, né, esse fragmento aí do poema do Drummond, está justamente falando sobre pessoas que são inocentes. Então, talvez a gente possa articular com aquelas pessoas ali do quadro, né? Pessoas inocentes, pessoas que não tiveram aí muito acesso, talvez, à educação e assim por diante. A gente pode justamente falar sobre isso. Mas aí depois percebam, né, que ele está falando que essas pessoas são tão inocentes que elas ignoram tudo. Tudo que, né, alguém aí, sei lá, um chefe, alguém coloca, né, aí como função, elas acabam ignorando. E aí ele vai falando, né, que a areia é quente e há um óleo suave. E perceba que essa temática de areia quente, de óleo, de navio, nada disso tem naquele quadro. Percebam, né, a diferença do fundo. Aquele quadro, no segundo plano, ele está justamente falando sobre indústrias, sobre cidade grande. Já aqui nesse poema, ele está falando sobre o Rio de Janeiro, sobre o Leblon do Rio de Janeiro. Então, perceba, um outro espaço, né, o espaço, né, justamente de praia, areia e assim por diante. Pessoas que vivem nesse espaço, ok? Sendo assim, a alternativa correta aí, então, seria a alternativa B, João Cabral de Melo, tá? Esse poema aí está justamente presente na peça dele, esse trecho, né, melhor dizendo, que se chama Morte e Vida Severina, que ele basicamente fala, né, ele coloca um personagem, o Severino, e ele fala que todos nós somos severinos, ou seja, a gente é igual em tudo, né? Igual assim, né? Aquelas pessoas que vivem naquelas situações, geralmente elas são iguais, elas têm os mesmos pensamentos, a mesma, né? A mesma cara, o mesmo rosto de cansado, o mesmo olhar distante, o mesmo trabalho e assim por diante, certo? Então, a gente tem aí como alternativa correta a alternativa B, ok? Bom, então é isso. Vou finalizando a nossa aula por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, então, em relação a essa questão ou em relação a qualquer outra coisa que eu tenha falado, tanto no vídeo 1 quanto no vídeo 2, na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, então a gente conversa e tira aí todas as dúvidas a respeito disso. Certo? Gente, então é isso. Abraços, bom feriado para vocês na segunda-feira, ok? E qualquer coisa a gente se fala então, certo? Abraços e até mais.